Olá, seja bem-vindo. Este é o Momento Saúde e hoje nós vamos falar sobre doenças renais. 1 em cada 10 brasileiros tem ou vai ter um dia algum problema de saúde relacionado ao rim. E sobre isso nós viemos conversar com o nefrologista Marcelo Campos Orlandi. Olá, doutor, tudo bem? Olá, tudo bem. Obrigada, viu, por ter recebido a gente aqui. Eu queria primeiro perguntar para o senhor qual é a importância do rim para o nosso organismo. Ele tem uma função, por exemplo, que funciona como glândula, na produção de alguns hormônios, que são importantes para o nosso dia a dia. Até de um hormônio que estimula a medula óssea a produzir sangue, por exemplo, tá? Isso como glândula. E outro é na parte de filtração e controle de volume do corpo do humano. Ele regula a quantidade de líquidos, né, de água, vamos dizer assim, do sangue, e eletrólitos, potássio, cálcio e as impurezas que estão circulando no sangue. Ele é responsável por jogá-las para fora do organismo, vamos dizer assim, para limpar o sangue da pessoa. E se ele não funciona direito, o que a pessoa pode... Qual o problema que a pessoa pode ter? Quais os problemas que uma pessoa pode ter? Quais os problemas, né? Para aquele lado da glândula, por exemplo, uma pessoa pode apresentar anemia, pode apresentar distúrbios, né? Inclusive no volume urinário, por causa de um hormônio que ele produz que está relacionado à quantidade de xixi que a pessoa faz. E por outro lado, ela pode descontrolar, né, um cálcio, dar problema de calcificações no organismo, ter casos de falta de potássio, que são câimbras, algumas coisas assim. E as impurezas que tem lá, que são, vamos dizer assim, o resto da digestão celular do organismo. Esses sim vão ser toxinas e vão dar repercussão tóxica para o organismo, ele vai se sentir debilitado, né? Vai fazer mal. É como se fosse envenenado o organismo. Mas isso viria de quê? De medicamentos em excesso? Não, do próprio metabolismo celular, né? Por exemplo, uma célula, ela, quando você tem um alimento, você, vamos dizer, usa as coisas boas do alimento. As coisas ruins, ela deposita na circulação. E isso daí não pode ficar circulando. Aí o rim é responsável por retirar isso daí e jogar para fora, na forma de xixi. E quais as doenças mais comuns do rim? Hoje, assim, principalmente as duas patologias que levam a uma insuficiência renal crônica, vamos dizer assim, a parada de funcionamento dos rins, é o diabetes e a hipertensão. Essas são as duas grandes... É nessas doenças que estão ligados a essa porcentagem que você falou, de que afeta, né, a população. Sempre, né, a pessoa precisa estar controlando a pressão arterial, vendo a glicemia, tudo mais, para estar acompanhando. Então, essas seriam as causas principais das doenças. Existem outras também. Existem as glomerulopatias, algumas doenças genéticas, mas essas são em menor porcentagem, que levam até a parada de funcionamento dos rins. Essas são as mais frequentes, a hipertensão e o diabetes. Genéticas, quais seriam? O rim policístico, por exemplo. Né? O que seria o rim policístico, que isso é uma doença familiar, né? Que o rim, ele produz muitos cistos. Ele vai formando cistos, isso. E ele faz com que o rim vá perdendo, com o passar do tempo, essa função de conseguir filtrar o sangue. E aí você começa a acumular muita impureza no sangue. E aí é onde que precisa do tratamento de suporte dialítico, né, para o paciente. E os rins param. E para a vida também, né? Quanto tempo... Limita bastante. Limita bastante, né? Bastante. Qualidade de vida zero. Piora. Você começa a ter muita restrição, ingesta de líquido, alimentos, você precisa tomar cuidado, porque, como eu disse aquela hora do controle de potássio, mas começa a acumular demais no organismo, então você começa a ter efeitos adversos no teu dia a dia, né, na tua vida. E aí um alimento, por exemplo, que é proibido para quem tem problema de rim ou que tem... Então, tem uma fruta que chama carambola, acho que todo mundo já ouviu falar. Ah, sim. Essa fruta, ela produz uma toxina que ela impregna o sistema nervoso central.
Um paciente que tem insuficiência renal, que é o de filtração muito baixo, comendo essa fruta pode levar até a morte. Já ouvi falar. É verdade, então? É verdade. Isso assim, né, foi descoberto meio por acaso, sabe? Na cidade de Ribeirão Preto. Ah, o senhor podia contar essa história. Como foi isso? Então, lá tinha uma unidade de diálise. E dessa unidade de diálise, tinha um paciente que morava no sítio. E ele, assim, para agradar os colegas, né, todos lá que faziam diálise, ele trouxe do sítio uma sacola de carambola. É costume, né? Pagar com galinha, com... Traz um queijo, uns ovos, alguma coisa, e esse trouxe de carambola, que tinha lá no sítio dele. Que é a melhor das boas vontades, né? Sim. E aí as pessoas comeram, né? E, inclusive alguns pacientes. E aí o que foi? Depois disso perceberam que os pacientes que comeram carambola e fizeram diálise na sequência não tiveram nada. Os que comeram carambola e foram para casa tiveram vários óbitos. Morreram mesmo. Do rapaz. Isso já tinha acontecido uma outra vez e nunca ninguém tinha ligado. E depois foi quando chegaram a essa conclusão. E aí fizeram uma pesquisa. E foram ver e descobriram essa toxina. Então, mas é só para quem já sabe que tem o problema. Por exemplo, uma pessoa que não tem os sintomas pode comer a carambola. Aí que tá, né? Aí que aquilo que algumas pessoas comentam, né? Que a doença renal é silenciosa, né? Normalmente ela sempre tem alguma coisa, por mais sutil que seja, sabe? Um discreto descontrole de pressão arterial, às vezes um edemazinho, um inchaçadinho de leve no pé que aparece, só que às vezes a pessoa não dá importância. E essa insuficiência renal, ela não se estabelece assim, hoje você funciona bem, amanhã você perdeu tudo ruim. Ela vai perdendo a função gradativamente, né? Então, nesse meio tempo, se você tiver, às vezes, perda parcial da função de rim, às vezes você não tem tanto sintoma, você não dá importância para alguns sintomas que você tem. E você já tem déficit de função renal. E aí você come a fruta e tem o problema, ou alguma outra coisa, né? Meu Deus. Bom, já está aí uma explicação, uma descoberta, né? Que a gente achava que era só boato e de repente é verdade. A carambola é proibida para quem tem problema no rim. É proibida, ela é letal. A gente vai fazer um intervalo, voltamos já para continuar. Estamos de volta agora para o segundo bloco do Momento Saúde, que hoje está falando sobre doenças renais com o nefrologista Marcelo Campos Orlandi. Doutor, a gente encerrou o primeiro bloco falando sobre sintomas. Eu ainda quero voltar nos sintomas, a falar sobre eles, mas eu queria voltar um pouquinho na carambola, porque eu fiquei até chocada porque achava que era um boato essa história da carambola e foi preciso morrer alguns para que se fizesse uma descoberta, não é isso? E como o senhor estava dizendo, a medicina é assim, né? Exato, né? Como algumas pessoas dizem, né? Se essa pessoa teve a infelicidade de levar essa fruta lá, para alguns, para a grande população, ou diria para o resto do mundo, ainda bem que ela levou e descobriram isso daí, né? Com o sacrifício de alguns, mas é isso. Paciência, né? Mas está provado cientificamente, né? Não, isso é provado cientificamente, é uma verdade isso daí, né? Não é um mito. Então não vamos comer carambola. Se você tiver função renal, eu desaconselharia. Eu até te proibiria de fazer isso. Nossa, gente, vamos pensar nisso melhor, né? Para fazer. Vamos voltar para os sintomas ainda. O senhor estava falando de quando a pessoa tem o pé mais inchado, ela tinha que ter um pouco mais de atenção nisso, mas não é diretamente ligado ao rim esse problema, né? É o que? Não, é o seguinte, é que eu falei, a doença renal ela vai se estabelecendo, né, com o passar do tempo. Então, do mesmo jeito que você começa a não manipular muito bem líquidos, né, você começa a ter um pouco de edema nos membros inferiores no final do dia. Às vezes você acorda com o olho um pouquinho inchado, às vezes não tô, você fica meio em dúvida. Às vezes a pressão começa a alterar um pouquinho o nível, começa a ficar um pouquinho mais hipertenso e às vezes você não dá muita bola para isso, né? E junto com isso, uma coisa que acompanha a doença renal crônica é a anemia.
E aí a pessoa às vezes vai começar ficando um pouquinho mais anêmica, mas com o passar do tempo, por falta daquele hormônio que eu disse lá atrás, que é a eritropoetina, que estimula a medula óssea a produzir os glóbulos vermelhos. Então são vários sintomas, né? É aquele cansaço, aquela meio fadiga, sabe? Sentir o corpo meio pesado, às vezes um pouco de sonolência, às vezes um gosto ruim na boca, meio desagradável, meio amargo assim, que pode aparecer. Isso tudo é indício de doença renal. Esse gosto amargo, ele viria do quê? Ele vem por causa da substância nitrogenada, da ureia, que começa a ficar um pouquinho mais alta no sangue. Que a ureia é uma daquelas substâncias tóxicas que o organismo, vamos dizer, é o resto da digestão celular do organismo. Já falou sobre isso. Que o rim teria que jogar para fora. Só que como ele começa a ficar insuficiente, ela começa a se acumular um pouco. Então ela começa, vamos dizer assim, ir envenenando o organismo da pessoa, né? E uma coisa importante também, né, de salientar, que a pessoa tem sempre que ficar atento, é a questão do hábito, né, de ir ao banheiro, de fazer xixi. Uma coisa que não é normal, né, é você levantar durante a noite para fazer xixi. Se você começar a levantar demais durante a noite, né, para ir ao banheiro, fazer xixi, vá procurar um médico, que você deve ter algum transtorno aí. Demais significa o quê? Mais que uma vez na noite ou todas as noites? Todas as noites. Uma vez, esporadicamente, você levantar 2 ou 3 vezes, às vezes é porque você tomou muita cerveja, foi numa festa, abusou um pouquinho ali no refrigerante, né? E aí levantou algumas vezes durante a noite. Mas é aquilo de você levantar toda a noite, né? Aí já é para se preocupar. Isso, é para você ficar atento e procurar um atendimento especializado. E o aspecto do xixi tem a ver? Tem a ver, isso é outra coisa. Você perceber que o xixi começa a mudar de cor, né? Às vezes você vai ao banheiro, você percebe que, principalmente para o homem, às vezes ele forma um pouquinho mais de espuma no xixi. Mas se ele começa a formar espuma em demasia, isso quer dizer que o rim está perdendo um pouco de proteína. E isso é igual a lesão renal. Lesão renal é uma patologia que potencialmente, com grande chance, né, quando tem essa proteinúria, que vai levar à insuficiência renal crônica, aos rins pararem lá na frente. Quanto tempo isso vai durar? Se é 1 ano, se é 2 ou 5, isso depende demais do acompanhamento, né, com alguém que vá te orientar, e mesmo da disciplina da pessoa, tá? Isso é muito importante. Existe câncer de rim? Existe, como qualquer outro existe. O câncer de rim é o seguinte, dificilmente o câncer de rim vai dar uma insuficiência renal crônica ali na hora e vai ter que fazer diálise por causa dele. Por quê? Porque normalmente ele começa em um rim só, né? Ele começando num rim só, esse também, às vezes, de vez em quando, vai aparecer um sanguinho no xixi, mas que às vezes a olho nu você não percebe. A grande maioria das pessoas que têm câncer de rim vão descobrir o câncer de rim quando ele aparece um nódulo em outro órgão. Um frequente é pulmão. Sim. Então aí você vê uma manchinha lá no pulmão, você vai atrás, às vezes é câncer de rim. Isso que é o que acontece. Doutor, a gente vai ter que fazer mais um intervalozinho, voltamos já, vamos falar sobre prevenção. Estamos de volta agora para o terceiro e último bloco desse Momento Saúde, falando sobre doenças renais, com o Dr. Marcelo Campos Orlandi, nefrologista. Doutor, o senhor estava falando sobre sintomas, as causas, né, das doenças relacionadas ao rim, mas a gente poderia dizer que a prevenção, cuidar do peso, seria uma prevenção? Isso. Vamos dizer assim, a prevenção, né, é fundamental para tudo no dia a dia, você ter hábitos de vida saudáveis. O que seria isso? Você ter uma alimentação regrada, né, evitar excessos. Uma coisa que assim, é fundamental você evitar seria a obesidade. A obesidade por quê? Porque ela faz com que a gente mude
várias coisas no funcionamento do nosso organismo, desde sobrecarga vascular, faz vir hipertensão, faz sobrecarregar a própria insulina endógena, levando ao diabetes, e tudo isso são patologias potencialmente que levam à insuficiência renal. Então, a prevenção maior é levar uma vida saudável, tá? Evitar abusos de alguns medicamentos, como anti-inflamatório, por exemplo, né? Teve uma época que o uso de anti-inflamatório era discriminado, qualquer coisinha, toma esse daqui, toma aquele outro. E já se viram que isso daí dá um tipo de nefrite que pode levar à insuficiência renal. Então tem que ter cautela com essas medicações também. E algumas outras classes, né? Alguns quimioterápicos, por exemplo, podem levar a prejuízo da função do rim, tudo. Agora, o fundamental da prevenção é aquilo. É você regularmente, aí de tempos em tempos, fazer um exame de urina, né? Fazer um exame de ureia e creatinina. Esses chás que a gente compra nas casas especializadas, tal, eles também não teriam que ter alguma indicação a respeito dos rins? Então, na verdade, esses chás, a maior parte deles, né, assim, para os rins eles não têm nenhum problema. Ah, não? Não tem. Como tudo, né, que a gente estava falando, se for excesso, nada em excesso é bom. Mas sabidamente, vamos dizer, esses chás que vendem, um chá verde, isso daí não faz mal, não tem problema. E é aquilo, por exemplo, chá de quebra-pedra, né, que uma pessoa, todo mundo fala. E já existem estudos vendo se realmente ele faz, né, tem efeito nas pedras, de diluir as pedras, de quebrar. Os estudos até hoje não são conclusivos a respeito disso. O que a gente percebe é que o benefício é da quantidade de líquido que a pessoa que tem cálculo ingere, né? Daí tem a dúvida, né, de várias pessoas. Quanto a gente deve tomar de líquido por dia, de água por dia, tal, tudo. Normalmente é isso, é o que você tem de sede. Mas você tem sempre que prestar um pouquinho de atenção no xixi. Se ele começar a ficar muito escuro, e se você estiver tomando bastante líquido, é uma patologia. Se ele ficar muito escuro, você tem que policiar. Será que eu estou tomando um pouquinho menos de líquido? Então você tente fazer ele claro. Então é aquilo, é uns 2,5 litros de xixi por dia. Excetuando aqueles pacientes que têm cálculo renal. Esses se beneficiam se tomar 3 litros ou mais de líquido por dia. Tem que ser água? Água, de preferência. De preferência. E sempre uma água de boa qualidade, né? Porque hoje, né, com a parte urbana, excessos aí que acabam te fazendo, às vezes você tem água de não muito boa qualidade. Embora o rim, ele está preparado para isso, né? Para te tirar essas sujeiras aí que tem da água e limpar. Então, uma pedra no rim, ela pode não aparecer se a pessoa tiver o costume de tomar bastante água, ou ela vai aparecer? Ela pode não aparecer, porque assim, outra coisa é isso, cálculo renal é uma doença hereditária. A gente sempre fala, pedra no rim tem quem pode, não tem quem quer, né? Isso é uma coisa que exato. Não tem quem pode ter pedra, não tem quem quer. Às vezes você quer ir lá e falar, não, aquele lá comeu isso, teu pedra, então vou comer que eu quero fazer. Não, você não consegue, o teu rim às vezes não forma pedra. Olha, eu nunca tive, mas que ninguém queira ter, né? A dor é assim, né? Uma coisa horrível. E tem algumas pessoas, né, que às vezes tentam fazer analogia de pedra de rim e pedra de vesícula. Né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem nada, são duas coisas, são dois sistemas totalmente diferentes. Né? A pedra na vesícula, né? A vesícula, isso daí está, vamos dizer, ligado ao sistema digestivo, onde vai a bile, vai contrair, vai jogar bile no sistema digestivo. O do rim é outro, é o sistema urinário, é coisa completamente diferente. Nada a ver uma coisa com a outra. Está explicado então, está feita aí, né? Desfeita a dúvida. Agora, soluções, tratamentos para doenças renais, a diálise e o transplante. A diálise e o transplante, exatamente. Né? A diálise nos últimos anos, assim, ela melhorou muito, né? Eu sou da época que, assim, a diálise era feita, vamos dizer, um pouco mais precariamente, né? Hoje tem equipamentos melhores, né? E assim, a coisa fundamental para a diálise, né, é a água, a qualidade da água que vai.
Só para você ter uma ideia bem assim geral, a gente estava falando de líquido por dia. Uma pessoa toma aí, vamos dizer, 2 litros de água por dia, né? Quando ela faz uma sessão de diálise, uma pessoa que tem insuficiência renal agora, faz uma sessão de diálise com duração de 4 horas, ali tem o capilar, o filtro, né? O sangue passa ali dentro. Por fora, passam 120 litros de água. Então, aquelas 120 litros de água de uma solução, ela entra em contato com o sangue ali na hora. Então, mais ou menos assim, é como se tomasse aqueles 120 litros de água. Então, se tem uma toxina ali em 2 litros, uma porcentagem, uma pessoa que toma 2 litros é um pouquinho. Agora, o outro que toma 120 é 60 vezes mais. Daí o cuidado com água ser fundamental, né? E aqui no serviço que a gente tem de diálise aqui, é a preocupação número 1 nossa, a qualidade de água. Nós temos vários profissionais aqui dentro que trabalham conjuntamente com o fim de ajudar esse paciente na melhora da qualidade de vida. Então nós temos psicologia, eu sou a psicóloga da clínica, temos nutricionista, assistente social, a enfermagem que faz um trabalho importantíssimo e que está junto com o paciente o tempo todo, os médicos, a limpeza, a parte administrativa, a recepção, e assim a gente consegue oferecer para o paciente um atendimento integral e melhorar muito a qualidade de vida dessas pessoas. Os pacientes, eles podem apresentar alterações nos aspectos psicológicos desde o momento da descoberta da sua doença até o momento de iniciar o tratamento em hemodiálise. Então, dessa forma, eu como psicóloga presto todo o atendimento psicológico para os pacientes em todos os momentos do tratamento e presto orientações para os familiares, para os cuidadores, e essa é uma questão bastante importante no tratamento do paciente renal crônico. O serviço social na nefrologia atua mais no sentido de tudo que aborda o social, né, a família do paciente renal crônico. Nós fazemos os encaminhamentos também para transplante, né, para as consultas pré-transplantes. Nós também mediamos o transporte, existe a mediação do direito do renal crônico também. Eu realizo atendimento nutricional individual para cada paciente. Realizamos periodicamente exames, na qual eu consigo acompanhar se ele está com alguma deficiência nutricional ou não, como que está o estado nutricional dele, e esse acompanhamento eu passo tanto para o paciente, tanto para a família. Esse contato é diariamente com eles. Além disso, eu realizo também a biopedância, qual que a gente consegue identificar quanto que o paciente está de massa magra, quanto que ele está de massa gorda, quanto que ele está de água e todas as suas restrições. Nosso tempo acabou e eu queria agradecer demais o senhor ter recebido a gente aqui, aprendemos muito obrigada, viu? Opa, ok, eu que agradeço de poder ter participado aqui e desfrutado desse momento com vocês. Muito obrigada. Tá. Nós ficamos por aqui, esse foi o Momento Saúde, falando sobre doenças renais com o nefrologista Marcelo Campos Orlandi. Obrigada por ter ficado com a gente, até o próximo.